Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a pintura de uma flor do Bauer da Mantiqueira ou um novo Bauer Malerai sobre tecido. Bom, eu começo passando o risco da florzinha no tecido de algodão que já está numa placa com cola permanente, né? Ele está fixo, esticado e firme nessa plaquinha de madeira que eu preparei passando a cola permanente. E eu uso um carbono de grafite, uma ponteira, né, um boleador, para passar o risco para o tecido. Esse é sempre o procedimento que eu faço nas pinturas em tecido. Como esse é um tecido colorido, né, ele é uma popeline ou tricoline com um tom de azul mescla, eu vou primeiro preencher o fundo do motivo com tinta para tecido branca. Então, usando um pincel chanfrado, eu vou preencher a flor, né, com a cor branca, a flor, as folhas, todo o motivo. Porque o fundo do tecido não é branco. Caso eu estivesse pintando em um tecido branco, eu não precisaria fazer essa aplicação do fundo. Mas como o tecido é colorido, fica melhor, o acabamento final da pintura vai ficar melhor se o fundo estiver branco. Bom, eu já fiz a aplicação, o branco já secou, né? Eu deixei secar bem e agora eu vou começar a pintar, né? Eu pintei o fundo das partes maiores e vou fazer então a pintura branca dos filetes, né? Os filetes são esses detalhes, as vírgulas, aí eu vario o formato do pincel. Não estou usando mais o chanfrado, estou usando pincéis do tipo liner e redondos. Depois de aplicar o branco em todo o motivo, eu aguardo secagem. A tinta para tecido leva mais ou menos 1 hora para secar e você pode acelerar a secagem com secador de cabelo. Vou começar a pintura pelas folhas, tá? Usando tinta para tecido, que é uma tinta à base de água, eu umedeço o pincel chanfrado e começo a aplicar a primeira cor, é um tom de verde água. Eu vou aplicando essa cor, né? Tirando o excesso, espalhando mesmo. E como o fundo já está branco, fica mais fácil, a cobertura é melhor. Aí eu começo a criar um efeito de luz e sombra, né, nessa pintura. Então, um dos lados eu vou clarear com o branco, né, sempre usando a cor verde, né, que eu usei no fundo, no pincel como base. E do outro lado eu vou escurecer com um tom de verde mais escuro, que é o verde mediterrâneo, para criar esse efeito de volume mesmo, de degradê. Então, um lado com branco, o outro lado com verde. Fiz o mesmo na outra folha e vou fazer agora as folhinhas que são vírgulas. Aí eu uso o pincel redondo com o verde folha, um pouquinho do verde água no pincel redondo e vou pintar a vírgula, né? As vírgulas são muito características do Bauer e na pintura Bauer em tecido a gente também pinta as vírgulas. Bom, terminei de pintar as folhas, né? E vou fazer os detalhes, né? Que são os filetes, os raminhos. Agora eu tô iluminando as vírgulas, ó, com uma pinceladinha com amarelo palha. A flor eu vou pintar com vários tons de rosa, vermelho e amarelo. Então eu já coloquei aqui na minha bandeja a cor coral e o rosa bebê e o amarelo palha já estava na bandejinha. Eu começo preenchendo com rosa bebê, voltei a usar o pincel chanfrado, que é um pincel bem legal para preencher áreas maiores na pintura em tecido. Ele permite que eu vá preenchendo, né, sobretudo formas circulares, bem fácil. E antes mesmo que o rosa bebê seque, eu já vou usando, né, aplicando as outras cores, tanto o amarelo como o coral,
que é esse tom meio avermelhado. E cada pétala dessa flor vai ter uma tonalidade diferente. Então eu vou trabalhando sempre com as cores úmidas no pincel, mesclando umas com as outras. E aí eu obtenho, né, um efeito bem suave de mescla do rosa bebê com o amarelo ou com o coral. Ó, tô mostrando para vocês a pintura pronta, como eu quero que ela fique, né? E nessa hora, se necessário, eu acelero a secagem com o secador de cabelo. A tinta para tecido demora um pouquinho mais para secar, então é por isso que a gente acaba acelerando a secagem. E agora eu vou intensificar o motivo usando tons de vermelho e de rosa mais fortes e amarelo também. Com o pincel liner eu vou fazer esses filetes que saem do miolo em direção à borda das pétalas. E cada pétala de cor diferente eu uso uma cor diferente de filete também para fazer. Esses detalhes é que vão dar volume, profundidade para essa flor do novo Bauer, que é como eu chamei, né? O Bauer da Mantiqueira, que é esse estilo da pintura Bauer com traços mais modernos, né? Que eu criei. E essa maneira de pintar no tecido, gente, é muito semelhante à maneira com que a gente pinta em outros materiais, em madeira, em MDF, em cerâmica. No tecido fica super bacana. Esse trabalho que eu tô fazendo aqui são saquinhos de tecido para fazer sachês, mas você pode pintar em toalhas, em roupa de cama, roupa de mesa, em camisetas, roupas, enfim, bolsa. Dá para fazer muita coisa com a pintura, pintando em tecido. Bom, já tá tudo seco aqui, né? As pétalas estão finalizadas. Eu vou agora acelerar a secagem mesmo só para garantir e continuar a pintura, né? Detalhando ainda mais a flor. Vou pintar o miolinho, ó. Para ficar bem correto, eu vou passar o branco novamente, agora dando a forma certinha do miolo da flor. O branco é aquele fundo que vai ajudar a dar um acabamento, né? Uma cobertura melhor das cores que eu quero destacar no final. Eu vou aplicar o branco e secar bem para depois continuar a pintura. Eu vou pintar o miolo com um verde bem clarinho que eu clareei com amarelo e vou fazer um volume, né? Vou dar uma sombreada levemente com um tom de verde folha para dar mais volume para o miolo da flor. Com um pincel pata de vaca, que é tipo um pituá, né? Um pincel para pintar estêncil, só que ele é chanfrado. Eu vou pegar um tom de verde mais escuro e vou dar batidinhas com o pincel em pé para fazer esse efeito, né, sombreado bem no miolo da flor. Depois de bater com a cor mais escura, eu volto e bato com a cor mais clara. Eu continuo detalhando o miolo, ele tem um detalhe aqui no centro com o verde água e sombreado com um pouquinho de verde escuro. E vejam como esse estilo, né, de pintura em que a gente faz dá volume, né, sombreando, vai dando um aspecto de volume mesmo, né? A flor vai ganhando como se ela tivesse em 3D, né? Ela ganha um volume legal. E agora é só detalhar a florzinha com um pinta-bolinhas. Eu vou fazer bolinhas aqui para detalhar, para enfeitar. São aqueles detalhes finais que a gente usa, né, na pintura Bauer para fazer os acabamentos. Eu adoro essa técnica de pintura, ela é super decorativa, fica muito legal. E eu vou já pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, seu comentário e curtir o meu canal,
porque aqui no meu canal, você sabe, sempre tem uma ideia legal, uma técnica, alguma coisa bacana para você acompanhar. Até o próximo vídeo!